Sua criança, seu paciente só toma leite, ele já tem mais de 6 meses, já não é esperado mais que o único consumo dele, o único nutriente dele seja o leite. Ele ainda persiste tomando só leite. Isso pode ser criança de 2 anos, 3 anos. Acontece e você tá perdida por onde começar? Vem comigo que a gente vai conversar muito sobre isso. Olá, eu sou Bárbara, sou mãe da Cecília, sou terapeuta ocupacional infantil e estou aqui para te dar algumas orientações e direções para o que fazer com as nossas crianças que têm dificuldade alimentar, seletividade alimentar, que tem questões, birras, não consegue ficar quieto na cadeira para comer. A gente vai ter vários papos sobre como melhorar a alimentação da sua criança. Tem vários vídeos meus no canal, é só você procurar que eu tenho certeza que a sua dúvida vai ter uma resposta. E se tem alguma coisa que você buscou lá nos meus vídeos e não achou, me escreve, manda aqui um comentário, coloca a sua dúvida. Você quer saber mais a respeito disso ou daquilo? Eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo pra você, pra gente poder conversar de cada assunto que pode te ajudar no cuidado com a sua criança em relação à alimentação, ao desenvolvimento, tudo que você tiver dúvida, mas principalmente alimentação. E lembra de curtir esse vídeo, dar o seu joinha aí logo antes que você esquece, compartilha com quem você acha que essa informação vai ser necessária, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo e ainda ficou com alguma dúvida? Manda aí o seu comentário que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então vamos lá, você tá nessa situação, a sua criança só toma leite. Bárbara, já fiz de tudo, já não aguento mais essa história. E ele toma leite e tem algumas crianças por ter esse consumo exclusivo de leite, podem passar por vários processos de adoecimento, infecções. Eu conheço crianças que passou quase que 1 ano tomando antibiótico porque tem um consumo exclusivo de leite. E o leite predispõe a inflamações no organismo e tudo. Então, uma criança que só toma leite, pode vir outros problemas fora a mãe surtar, né? Que esse é o normal, a gente começa nós mães surtando com uma situação dessa. E às vezes você que é terapeuta que está assistindo esse vídeo também, que tem muitos terapeutas que assistem meus vídeos, podem chegar alguns pacientes para vocês nessa situação. Então, hoje eu vou dar um direcionamento por onde começar. Porque realmente, na hora que chega uma mãe pra gente, ou na hora que uma mãe tá vivendo essa situação e aí ela se depara com seu filho tomando só leite, uma criança tomando só leite, é muito desesperador e realmente a gente não sabe por onde começar. Eu não tive esse problema com a minha filha, mas eu recebo pacientes que têm essa questão, ou recebo terapeutas me pedindo algum socorro, alguma luz para eu poder direcionar melhor essa história, né? Para a criança abrir seu leque, aumentar a quantidade de alimentos no cardápio. E é para isso que eu tô aqui, é por isso que a gente vai conversar. E primeiro eu quero que vocês entendam quais processos essa criança tá passando e como que a gente vai poder ajudar ela. Recentemente eu ouvi uma nutricionista falando, não me lembro o nome, perdão, foi numa live. E aí ela falando que quando as famílias vêm, né, com essa dificuldade de tomar só leite, elas esquecem que, de certa forma, o seu filho tá sendo nutrido. E aí a grande dificuldade é, meu filho só toma leite, meu paciente só toma leite, mas de certa forma ele tá sendo nutrido. Então meu filho não come nada. Come, ele toma o leite, né? Porque às vezes a gente fica rotulando muito a criança. Tô com um paciente que não come nada, só toma leite. Não. Eu tô com um paciente, o meu filho, ele só toma leite, ele toma exclusivamente leite. Não quer dizer que ele não come nada. Algumas palavrinhas a gente tem que começar mudando o nosso vocabulário, o nosso dia a dia com a nossa criança, principalmente nós mães, a gente tem um poder muito forte no desenvolvimento da nossa criança. Eu falo isso em várias lives que eu faço toda segunda-feira no Instagram, às 22 horas. Aguardo você lá. E eu falo isso com as mães, o poder que nós temos com a nossa criança. Então a gente vai falando, esse menino não come nada, esse menino é chato para comer. Então a gente vai criando vários rótulos, nós vamos criando verdades na cabeça da nossa criança e realmente o resultado do comportamento dela vai ser comer pouca variedade de alimentos. E aí na hora que a gente fala, minha criança não come nada, ela só toma leite, não, ela come. O que ela ingere, né, é o leite. E aí o que a gente tem que pensar? Principalmente as nutricionistas, né, quando a criança chega para
nutricionista e nós, TOs, fonoaudiólogos, a gente tem que estar por dentro do aporte nutricional dessa criança. Não é TOs e fonos ou psicólogos que vão dar, né, que vai fazer esse apoio nutricional para a família, mas é importante a gente ter alguma noção disso. E aí, a gente tem que saber, assim, que leite que essa criança toma. Ela toma um leite de fórmula infantil, né, que vai ter lá o Ninho, que vai ter diversas marcas, Neslac, diversas, assim. Na verdade, eu lembrei que os da Nestlé, mas tem vários tipos de leite, né? Tem alguns que são para crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca, crianças que têm intolerância à lactose, a glúten e etc. Então, só que as fórmulas infantis, elas são enriquecidas por minerais, vitaminas. Então, as crianças que tomam essas fórmulas infantis, na verdade, não tem uma grande preocupação do aporte nutricional, porque as fórmulas infantis, elas já vão dar esse aporte nutricional para a criança. Por isso que é importante a gente saber, para essa criança que se alimenta exclusivamente de leite, a gente tem que saber qual que é a fonte do leite que ela toma. Que se ela está tomando a fórmula, muito provavelmente ela não vai ter nenhuma carência nutricional, nem proteica, nem de mineral, nem de vitamina, de nada. Ela vai estar nutrida, só que ela vai estar com um paladar que só aceita um tipo de alimento, um tipo de textura, um tipo de sabor. E é aí que ela vai precisar de tratamento, mas nutricionalmente ela está bem nutrida, se ela está alimentando de fórmulas. E o que é importante também a gente entender? Ela está alimentando de fórmula e está sendo diluído na concentração correta, porque às vezes, o que algumas famílias fazem? Por a criança se alimentar exclusivamente de leite, elas concentram esse leite. Então, sei lá, pede 3 medidas para cada 10 ml de leite. Eu não lembro, gente, essas medidas. Então, na hora que pede lá, né, aquelas medidinhas lá, você vai colocar tantas medidas para tantos ml de leite. A cada 50 ml, eu acho que é uma medida, né? E aí, o que as famílias fazem? Às vezes dobram ou triplicam, porque como a criança só alimenta de leite, elas querem garantir que essas crianças vão estar bem nutridas, que elas vão engordar, que elas vão ganhar peso e etc. Só que a gente pode sobrecarregar o rim, o fígado. Não vai ser bom, vai ficar aquele leite lá pesado, vai ter uma dificuldade para digerir aquele leite e aí ter uma digestão ruim, já vai ter uma resposta ruim a esse processo digestivo que pode causar mais um tipo de trauma para essa criança. Vai dar desconforto intestinal para ela, né? Então é mais um motivo para ela não gostar muito de comer, porque até o leite que eu gosto causa esse desconforto. Ou algumas famílias que colocam esse leite um pouco mais diluído. Então a gente tem que garantir que a diluição seja na medida certa, tá? Então é muito importante a gente orientar isso para as famílias e quem é mãe, quem é pai que está assistindo esse vídeo também vai ficar muito bem orientado a respeito disso. Então, se sua criança se alimenta exclusivamente de leite, garanta as medidas corretas, tá? As proporções corretas, por favor. E aí, outra questão que a gente tem que levar em consideração, tá? A criança, ela não tá tomando leite de fórmula, né? Que é esse leite em pó e tal. Ela tá tomando leite de caixinha. O leite de caixinha, a gente tem que ver qual tipo de leite de caixinha que ela tá tomando. Tem alguns leites de caixinha que eles vêm com acréscimos, né? Que eles já vêm com esse aporte nutricional adequado. Então, eles vêm com suplementação de vitaminas, minerais e tudo que a criança precisar. Já a maioria dos leites de caixinha, eles não têm essa suplementação. Então, pode ser que essa criança que alimenta desse leite, que não tem essa suplementação, pode ter algumas carências nutricionais. Então, é importante fazer os exames, ir no nutrólogo, no nutricionista para avaliar se a criança está com qualquer tipo de ou probióticos, né? Até a flora intestinal, tem que saber como é que ela está funcionando, a suplementação, os nutrientes, etc. Tem que saber como que tá isso, tá? Porque a maioria dos leites de caixinha, eles não vêm com esse acréscimo de vitaminas e minerais que as crianças precisam, principalmente o ferro. O ferro costuma ser a maior carência nutricional de crianças que alimentam exclusivamente de leite. Então, não é você ir lá na farmácia e comprar o Protovit, aquelas suplementações lá que existem, que os pediatras, inclusive,
recomendam até 2 anos de idade. Não é a gente ir lá na farmácia comprar e ficar dando isso compulsivamente para nossa criança, não. Se sua criança já tem uma dificuldade alimentar, você tem que procurar uma ajuda, nesse caso nutricional, para fazer o estudo, o mapa da sua criança e ver se ela está com todos os nutrientes adequados no organismo dela, para evitar que a imunidade caia, para ajudar que o sistema intestinal, né, que ele consiga defecar com qualidade, fazer a urina com qualidade, tudo, né, que o organismo funciona de forma correta, porque o nosso organismo funciona a partir do que a gente ingere. Então, se a gente ingere e tem carências nutricionais no nosso organismo, vão ter algumas sequelas, né? Vão ter algumas consequências, inclusive desenvolvimento muscular, ósseo, da massa encefálica. Então, por isso que é importante a criança saber se ela está bem nutrida ou não, ok? E é mais fácil uma criança que alimenta exclusivamente de leite, principalmente as fórmulas infantis, estar bem nutrida do que uma criança que não toma leite e come, sei lá, só carboidrato, por exemplo. Tá? Então, às vezes a gente tem algumas ideias até um pouco distorcidas. Ele está alimentando só de leite. E às vezes, se estivesse comendo só o macarrão, a mãe estaria menos preocupada do que uma mãe que o filho alimenta exclusivamente de leite, e deveria ser o contrário. Tá? Uma criança que só come carboidrato, ela tá com mais carência nutricional do que uma criança que se alimenta exclusivamente de leite. Beleza? Ok, a gente já viu o aporte nutricional dessa criança que se alimenta exclusivamente de leite. Agora a gente tem que entender de onde que essa criança alimenta. Por exemplo, de qual recipiente que ela se alimenta exclusivamente de leite. É da mamadeira? É do copinho de transição? É do copo normal? É tipo um mingau e aí ela come com a colher? Como que ela se alimenta, né? Qual recipiente que ela utiliza para se alimentar? Outra questão é, qual local que ela se alimenta? Ela sempre toma o leite, todas as vezes que ela toma o leite, todas as horas do dia que ela toma esse leite. É no sofá? É na cama? É na mesa? É em pé? É na cozinha? Onde que ela está se alimentando? Porque esses dois são muito importantes para a gente começar a fazer a transição dessa criança para uma refeição. E não é que eu tô falando que da noite pro dia, o profissional que chegar para você, ou você que é profissional, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Olha, a partir de hoje nós vamos cortar o leite, deixar esse menino com fome que ele vai comer. Você corre dessa pessoa, tá? Por favor, que não é assim. Então, primeiro, a gente vai fazer uma transição desse recipiente que a criança ingere esse leite, e nós vamos fazer uma transição do local que essa criança toma o leite. Então, por exemplo, vamos lá, do recipiente, né? Que transição é essa? Que evolução é essa que nós vamos fazer do recipiente que a criança toma? Se ele toma sempre na mamadeira, a gente tem que conseguir chegar no copo, ok? E aí do copo a gente vai começar a fazer alguma transição para o prato. Então aí a gente vai começar a fazer um mingau, né? Ou no copo nós vamos tentar variar as consistências desse leite, fazer um leite um pouco mais grosso, um leite mais ralinho, tá bom? Então a primeira transição é do recipiente, nós vamos tentar tirar esse leite da mamadeira. Nem que às vezes mantém essa mamadeira em alguns horários do dia, mas nós vamos começar a fazer essa transição. É da noite pro dia? Não, calma que eu vou conversar disso com vocês. E a outra transição que a gente vai fazer é do local que essa criança está tomando leite até ele chegar à mesa, mesmo que seja ele tomando esse leite com a mamadeira. E a primeira transição vai ser do local, porque essa transição costuma ser um pouco mais fácil. Então, se hoje seu filho só toma o leite, qualquer lugar que seja que ele tome o leite, que não seja na mesa, nós vamos começar a levar essa criança para a mesa. Então, você vai estipular os horários que ela toma o leite, né? Você vai estipular os intervalos e vai tentar coincidir esses horários com o mesmo horário que a família se alimenta. Então, a família toma café da manhã às 7 horas da manhã. Então, nós vamos tentar oferecer esse leite para a criança às 7 horas da manhã. E aí a família faz outro lanche às 9, 10 horas da manhã. Nós vamos ofertar o leite para a criança nesse mesmo horário que a família lancha. Então nós vamos introduzir a criança na rotina familiar. Porque o que acontece? Normalmente essa criança que toma exclusivamente leite e o comum é na mamadeira, ela costuma tomar em horários completamente alternativos que da família. Então nós vamos colocar a criança nesses mesmos horários que a família se alimenta. Então nós vamos adequar. Ele não suporta sentar na mesa porque o cheiro da comida é desagradável, ele causa náusea, causa vômito e tal. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro,
talvez a gente vai antecipar um pouquinho esse leite da sua criança. Vamos lá, vocês almoçam meio-dia, vamos supor que o horário do almoço aqui costuma ser mais difícil, que são comidas mais condimentadas, que tem mais cheiros e tal, então é nesse horário que a criança costuma ter mais dificuldade. Então vocês vão levar essa criança um pouquinho antes e aí ela vai sentar à mesa para ela tomar o leite, tá? E essa transição, gente, aos poucos, a criança não quis, esperneou e tudo, tá? Às vezes a cadeira que ela senta, coloca lá no lugar que ela costuma. Tipo, a cadeira que ela vai sentar para ela tomar o leite na hora do almoço, leva essa cadeira pro quarto, leva essa cadeira pra sala, leva essa cadeira para onde for que a criança come. E aí depois você vai trazendo essa cadeira para a mesa. Ou, sem trabalhar com alimentação, vocês vão começar a habituar a criança a sentar na mesa com a família. Mesmo que seja em outros momentos, começa a brincar com alguma coisa que ela gosta nesse ambiente da mesa. Ela gosta muito de um carrinho, de um quebra-cabeça, de desenhar, de massinha, de assistir o tablet. Começa a levar ela para a mesa, tá? Fazendo algo que ela goste. E aí depois vocês começam a colocar ela para tomar o leite lá nesse ambiente. É difícil para todo mundo, toda transição é difícil para todo mundo, por isso que ela é lenta, mas ela é gradual. A gente não pode parar. Tem crianças que são mais tartarugas, tem outras que são mais coelhinhos. Mas cada uma no seu ritmo, desde que a família esteja ali trabalhando para que algo diferente aconteça. Mas o importante o nosso objetivo é que todas as vezes que a criança for tomar o leite, seja nos mesmos horários que a família. E aí cada criança vai ter uma dificuldade. Tem umas que não tem problema, rapidinho vocês vão conseguir sentar lá na mesa, ela vai tomar o leite e a coisa vai acontecer. Tem outras que não conseguem nem sentar na mesa, então a gente vai ter que fazer um trabalho para ela conseguir sentar essa mesa sem problema, sem medo, né? Sem fobias e etc. Então, a gente vai ter que pensar que ponto que essa criança tá. Então, eu tô falando aqui no vídeo de situações gerais. Por isso que é importante a gente conhecer a história da criança para poder traçar um direcionamento melhor. É por isso que eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço isso. A família traz o problema, a gente trabalha o problema em cima de um treinamento para a família e aí eu vou dando os direcionamentos adequados para cada criança, tá bom? Ou no consultório, né? Normalmente quando eu faço longe, assim, são pessoas que não têm acesso a terapeutas com formações adequadas para trabalhar com transtornos alimentares, ou que estão em outras cidades, querem ser atendidos por mim, só que inviabiliza o atendimento em consultório, a gente promove essa mentoria online. E enfim, então a gente vai fazer esse trabalho. O objetivo é que essa criança consiga sentar à mesa e tomar o seu leite. Depois que ela já está confortável, tomando o seu leite ali com a família, feliz, tranquila, conseguindo seguir os horários. Outra questão também, para essas crianças que têm dificuldade com cheiro e tudo. Depois que ela já está conseguindo sentar à mesa, talvez na hora dos alimentos que a criança tem mais náusea, tem mais dificuldade para lidar, talvez a família leve somente o prato, come ali, tá? Ou leva ela no final, que quase todo mundo já comeu, e aí ela termina de comer ali com a família, até ela conseguir fazer esse processo completo com a família. E voltando lá naquele ponto, depois que a gente conseguiu reunir essa criança na mesa, que ela tá sentando com a família, ela tá confortável, tomando o leite dela na paz do Senhor Jesus, aí a gente vai começar a fazer a transição do recipiente, que esse é um pouco mais difícil. Então ela toma um pouquinho da mamadeira, depois a gente vai tentando oferecer no copo, e aí a gente leva um copo legal para ela. A gente vai fazer esse treino no copo. E aí essa parte da transição de recipiente, ela é um pouco mais complexa, que depende de cada história de criança, tá? Que é muito comum quando essa criança consegue sentar à mesa com a família, tomando o leite dela no horário que a família está se alimentando, é comum ela começar a se interessar pelos outros alimentos que estão na mesa. Então chega uma hora que a gente não precisa tanto preocupar com essa transição de recipiente. Mas para algumas crianças essa transição de recipiente é extremamente necessária.
necessária. Então a gente vai começar a brincar com esse outro recipiente. Nós vamos colocar outros líquidos neste recipiente, nesse copo ou num copo de transição. Vai ser de um tema que ela gosta, ela pode decorar com adesivo. Então nós vamos trazer motivação para esse outro recipiente, para a gente conseguindo tirar ela da mamadeira. Tem que tirar do dia para a noite? Como eu falei, não é assim que funciona. Se você não conseguiu tirar da mamadeira, tudo bem, tá? É um caminho a ser percorrido até a gente conseguir excluir definitivamente essa mamadeira. E é muito comum as crianças tomarem mamadeira para quando vai dormir, quando acorda, até lá para os 4 anos. Então fica tranquila. É o que é indicado? Não é o que é indicado. Na verdade, mamadeira nem é indicado, principalmente pelas fonoaudiólogas, mas é o que a gente geralmente vê no desenvolvimento das crianças que fazem uso de mamadeira e de bico. Então, eu vou recapitular para vocês a ordem com que a gente vai fazer nesse processo, para vocês terem um direcionamento de como que a gente vai ajudar sua criança, seu paciente, seu filho, independente de quem for que a gente está falando. Eu estou aqui no propósito de ajudar as crianças a poderem aumentar o cardápio alimentar dela. Então, a primeira coisa, nós vamos verificar o fator nutricional, tá? Se ela está bem nutrida, como que ela está. Então, isso é muito importante. Nós vamos ver de qual origem que é esse leite. Segundo ponto, nós vamos convidar essa criança para ir para a mesa. Então, ela tem que estar confortável ali na mesa com a família. Terceiro ponto que a gente vai pensar, essa criança vai começar a brincar com alimentos que tenham texturas semelhantes ao do leite. É um mingau, é uma vitamina. Se ela já toma vitamina, se ela já come um mingau, né? Porque às vezes as famílias falam que é exclusivamente do leite, mas é um leite já misturado com fruta, etc. Nós vamos começar a colocar esse leite em outros recipientes para ela brincar. Então a gente coloca garfinho, colherzinha, um bonequinho limpinho mergulhando, e aí ela vai tendo contato com esse alimento. Eventualmente ela leva esse alimento na boca, e a partir do momento que ela começa a brincar, ela começa a se interessar e começa a ingerir esse alimento, a gente está vendo que ela está aceitando, a gente vai mudando gradativamente as proporções. Então, onde tinha, sei lá, um copo de leite para uma banana, a gente vai começar a colocar um pouco menos de leite. A gente vai colocar, sei lá, um copo inteiro, então a gente vai colocar 3/4 de leite para uma banana, depois meio copo de leite para uma banana, até ele conseguir comer essa banana amassada e depois ele conseguir ingerir essa banana sem o leite, tá? Isso é um processo, a gente tem que entender que é um processo, é gradativo. Algumas crianças são muito ligeiras e outras são um pouco mais lentas. Vai depender das habilidades dessa criança, da motivação que a família coloca, com a frequência que são oferecidos esses estímulos e com o passado dessa criança. Que trauma é esse que ela teve, né? Quais foram os sintomas que ela sentiu, para a gente poder seguir melhor e conseguir oferecer sua fruta. Como que a gente vai oferecer essa fruta? Vai dar um pedaço da banana para a criança comer? Não, de forma alguma. A gente tem que lembrar que uma criança que ela só se alimenta de leite, ela não tem habilidade mastigatória. Então, nós vamos começar a oferecer amassadinho, né? Às vezes com um pouquinho de leite ali ainda para molhar um pouco essa banana, até que a gente vai evoluir para uma carne, para uma fruta, para um legume mais fibroso, algo que ela vai ter que mastigar mais. A gente tem que pensar igual é na transição de bebês. A criança, o bebê tá lá mamando, né? Ele só toma leite e aí a gente começa a ofertar o alimento. Na hora que a gente oferta o alimento, a gente já não dá para ele um pedaço de carne. A gente dá uma fruta amassadinha, porque uma fruta adocicada, como o leite. Então, já tem um paladar ali semelhante com o do leite. Então, a gente vai fazer essa transição gradativamente, igual se faz lá com o bebezinho. Ah, meu filho já tem 2 anos, e aí você quer partir do pressuposto que ele tem habilidade para mastigar? Ele ainda não tem. Por isso que é importante a gente oferecer de uma forma gradativa. Para uma criança, primeiro para mastigar, primeiro ele tá sugando, depois o amassadinho ele só empurra com a língua, aperta no céu da boca, empurra, engole. Quando é algo para mastigar, a língua tem que lateralizar esse alimento, os dentes vão ali triturar, vai fazer um processo rotatório da mandíbula, vai voltar esse alimento para o centro e aí a criança vai engolir. Então tem um monte de habilidades que a criança ainda precisa aprender para evoluir nesse processo, tá? E o último item dos 6 passos, depois que a gente já consegue ir mudando essas proporções de alimento, menos leite, mais
o alimento que você quer. É isso, gradativamente a gente vai dificultando o processo, tá? Nós vamos ofertando alimentos mais complexos que vai exigir mais dele. E por que eu falo que isso é muito importante, essa oferta gradativa de textura de alimentos e tudo? Porque eu já vi, às vezes, ou profissionais ou pais, que a criança só toma leite, ele vai lá e oferta uma maçã. A criança não tem habilidade para isso ainda. A maçã, ela é super fibrosa, ela precisa de toda uma trituração para a gente conseguir engolir. E aí, da maçã, às vezes a criança até se estimula a comer a maçã, se anima, gosta do cheiro, até gosta do sabor. Mas aí, na hora de engolir, ela acaba engasgando. Aí, o que a gente faz? A gente acaba de eliminar mais um alimento desse cardápio, porque a gente criou um trauma. E aí, ela já tem uma relação ruim com os alimentos. A gente vai intensificar isso. Por isso que é um processo gradual. Ou às vezes crianças que têm uso de gastro e aí a família começa a ofertar alguns alimentos, sendo que ela nunca teve contato, já tem muito tempo que ela não tem contato, ou não teve nenhum contato com sabor, né, com texturas na boca. E aí começa a oferecer esses alimentos, não vai prestar, tá? Então essas crianças, principalmente, elas precisam de um acompanhamento em consultório muito de perto para isso acontecer, tá? E o meu recado é, tenham calma, mas continuem sempre no processo. Não relaxem, no sentido assim, deixe que quando crescer passa, porque não passa. Principalmente quanto maior a dificuldade, menos isso vai passar, tá? E mais consequências para a criança e para a família a gente vai criando, porque o que eu falo, a alimentação não é só o fator nutricional, ele é extremamente importante, ele é o primário, mas também tem as relações sociais, né? Quando essa criança vai com 7, 8 anos, ela não consegue comer de nada, como é que ela vai para casa do colega, tá? Como é que ela vai sair com o colega, ela vai no aniversário do colega, então ela começa a criar impasses sociais na sua vida. Tudo bem? Então, assim, procura ajuda, não pare, não fique esperando, porque eu vejo muito esses picos, tá? Aí busca tratamento, depois para, aí deixa ver o que vai dar, aí busca tratamento, não resolve. Então, busque profissionais que realmente entendam de transtorno alimentar, que se informem, sabe? Façam treinamentos, façam curso com profissionais que dão isso, façam quanto mais grave a sua criança, quanto mais categorias alimentares que ele exclui, a sua busca tem que ser por profissionais que entendem do processo funcional da boca, né, neurológico e alimentar. Tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Lembrem de curtir, compartilhar, me segue lá no Instagram, @barbaramoura.to. Espero você nas minhas lives, que lá eu consigo tirar todas as suas dúvidas ao vivo e é muito bacana. Um beijo e até o próximo vídeo. Curta, compartilha e inscreva no canal. Inscreva no canal. Isso aí!